nesse momento, o Atlético é quinto colocado, tem 48 pontos somados. Os 5 primeiros tem Coritiba, primeiro colocado, 53, não pode ser alcançado pelo Atlético. Goiás, segundo colocado, 51, pode ser alcançado pelo Atlético. A exemplo do Criciúma, que tem 50, e do Novo Horizontino, que tem 50 pontos. O Atlético é o quinto e tem 48. Se o Furacão vencer a partida, uma vitória simples já coloca o Atlético na segunda colocação. O Atlético iria a 51 pontos, empataria em pontuação ao Goiás e ficaria com 1 ponto a mais do que Criciúma e também do que o Novo Horizontino. Mas o Atlético passaria o Goiás no número de vitórias. Furacão tem 14, mesmo número do Goiás. Se vencer o Remo, vai a 15, passa o Goiás e fica na segunda colocação. E aí, entender o que o Coritiba fará contra o Atlético Goianiense. Coritiba recebe o Atlético Goianiense no Couto Pereira, e aí poderia ser uma situação de que o Coritiba, se vencer a partida, aí teria uma diferença, iria a 56 pontos, teria uma diferença de 5 pontos. Se o Coritiba perde para o Atlético Goianiense, o Atlético, se for a 51, ficaria apenas 2 do líder num cenário de apenas 2 rodadas para o Clássico Atletiba. Então isso é importante, isso é interessante também. Agora, se o Atlético empata a partida contra a equipe do Remo hoje, o Atlético vai a 49 pontos, já ficaria fora do G4, porque o Novo Horizontino, quarto colocado, tem 50, e poderia ser ultrapassado pela Chapecoense, que ainda joga na rodada, enfrenta a Ferroviária fora de casa, e que se vencer o jogo vai a 50 pontos. Então a Chapecoense, se vencer o seu jogo, um empate do Atlético também faz o Atlético cair de posições e ficar na sexta colocação. E a derrota, não preciso nem dizer, né? A derrota também deixa o Atlético na sexta colocação. O Atlético Goianiense tem 45 pontos, visita o Coritiba, mas mesmo que vença a partida e vá a 48, ficaria com o mesmo número de pontos caso o Atlético perca, mas não tem um número de vitórias suficiente para passar o Furacão. O Goianiense tem 11 vitórias nesse momento, iria a 12, o Furacão tem 14. Então, se o Atlético vencer a partida, ele termina como vice-líder, e aí vive a expectativa, e na verdade não vai viver expectativa nenhuma porque o Coritiba joga antes, né? Mas ele termina como vice-líder e saberá qual será a vantagem do líder a ele, e passa Goiás, passa Criciúma, passa também o Novo Horizontino, e a própria Chapecoense, que pode ultrapassar o Atlético antes do jogo do Atlético. Se o Atlético empatar o jogo, ele fica na sexta posição, e se o Atlético perder o jogo, ele fica também na sexta posição. Se empatar, ficaria apenas 1 ponto do G4, se perder o jogo, aí manteria essa vantagem em 2 pontinhos para o quarto colocado. Beleza? Fica esse panorama, fica toda essa situação. O Atlético tem que vencer o Remo. É jogo da vida pro Furacão lá no Baenão nesse momento.